Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo forças ocultas. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Vou ler versículo 12 e depois o 17. Dizem assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Hoje é 15 de março de 2023. Pessoal, eu peço a você, a senhora, o senhor, que já é inscrito, até aqueles que não se inscreveram, se puderem, ouçam a mensagem até o final. Com certeza Deus tem uma palavra para você. Eu sei que talvez você não precise ouvir isso, a senhora, o senhor, mas faça um esforço para ouvir até o final, tá bom? Que Deus com certeza vai te recompensar. Obrigado. Santo, perfeito, justo, maravilhoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento essa pessoa, cada inscrito, as famílias dessas pessoas, a minha família e a minha vida. Fica com cada um de nós, eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo forças ocultas. E hoje eu quero falar de ameaças ocultas, ameaças espirituais que circundam o seio da família. E tais forças ocultas, gente, atingem não só a família de sangue, essa família que a gente chama pai, mãe, filho, primo, tia, tio, mas também afetam a família da eclesia, a família da igreja. Foi o que aconteceu com a família do sacerdote Eli. A gente sabe o fato aqui, quem ler a Bíblia, sabe o que aconteceu com os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas eles banalizavam o sacrifício. Eles pediam para um dos seus moços irem até lá a carne que era oferecida de sacrifício e tirar para eles o pedaço, primeiro, até antes do que a parte do Senhor. Inclusive no versículo 17 da leitura que eu escolhi aqui como leitura base, diz: Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. As coisas de Deus, as ofertas que a gente dá a Deus, que é a nossa adoração, nosso louvor, a nossa ida para o templo, nosso jejum, nosso sacrifício, a gente deve fazer primeiro e só para Deus. E eles faziam para eles e desprezavam a oferta do Senhor. E eles foram castigados, né? A gente vê versículo 34 desse capítulo 2, diz assim: E isto te será por sinal, a saber, isso aqui já era o pai dele, o Eli, o pai deles, né, dos filhos dele, de Eli, que estava recebendo, veja a sentença que Deus estava dizendo. E isto, repito, te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Isso aconteceu. O versículo 29, veja a palavra que Deus já dá também, né, para o pai. Ou seja, toda a família ali estava vivendo debaixo de forças ocultas, mesmo sendo adoradores do Deus vivo. Versículo 29 desse capítulo 2 diz assim: Porque pisaste o meu sacrifício, a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos, isso aqui é Deus já falando para Eli, tá? O pai. Honras a teus filhos, repetindo, mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Gente, eu fiquei pensando aqui, será que tem pastores hoje que fazem exatamente o que Eli aqui fazia em relação
aos seus filhos, beneficiando os seus filhos, aquela coisa de quase uma, né? Vamos criar aqui uma relação, uma sociedade familiar eclesiástica, né? De pai para filho. Deus está aqui advertindo exatamente Eli quanto a isso. E Eli também morreu. Depois disso foi um desastre terrível. A arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel naquela época. Versículo 17 e 18 do capítulo 4 desse primeiro livro de Samuel diz assim, veja a morte de Eli, tá? Então foi sentenciado, os filhos foram mortos e Eli também morreu de uma forma trágica, veja. Então respondeu o que trazia as notícias e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande matança entre o povo. Isso era o moço da guerra que estava dizendo a Eli a situação. E além disso também teus 2 filhos, Ofni e Finés, morreram e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Veja que morte trágica, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel por 40 anos. Gente, a coisa é muito séria para Deus. Eu quero concluir dizendo que a gente deve estar atentos quanto às ações ocultas, estranhas, num comportamento de cada familiar, né? São coisas ocultas e estranhas que muitas vezes derrubam a família. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.